Olá, está no ar o Jornal da Câmara. E hoje vamos falar sobre um problema que os porto-alegrenses vêm enfrentando com o recolhimento do lixo. No início do mês, a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa responsável pela coleta após paralisação dos funcionários, que reivindicavam melhores direitos trabalhistas. E para entender as ações do Executivo neste setor, recebemos virtualmente o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipe Garcia. Secretário, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, telespectadores. É importante aí comunicar à população, cidadão de Porto Alegre, que na terça-feira, no dia 8, houve a paralisação, como vocês colocaram, dos serviços pelos trabalhadores, fizeram uma espécie de greve, e a gente não teve a coleta domiciliar na terça-feira. Isso impactou num número de 1.100 toneladas de resíduo que não foi recolhido naquele dia. Lembrando que as outras coletas, elas estão 100%, nunca pararam. A coleta automatizada, os containers, aqueles bairros que são atendidos nessa modalidade, continuou 100%. A coleta seletiva do resíduo reciclável também se manteve. E a gente teve aí esse problema na terça. A gente observou ali que tinham diversas reclamações dos trabalhadores que não eram de nosso conhecimento, então a gente foi até a empresa. Na quarta-feira já teve uma primeira reunião junto com a nossa procuradoria, com os trabalhadores, com a empresa, e paralelamente a gente montou uma força-tarefa já na quarta-feira. A gente reuniu diversos caminhões da prefeitura, do DMLU, da equipe de conservação de vias, da equipe de praças, para a gente conseguir atender a necessidade. Então a gente somou esforços para recuperar o passivo da terça-feira e também não deixar atrasar a coleta já da quarta, né? Lembrando que a nossa coleta domiciliar é dividida em terça, quinta e sábado, e nas segundas, quartas e sextas. Então a gente manteve a força-tarefa aí até ter uma definição de qual empresa vai assumir o serviço na cidade. Então a gente teve o rompimento, a suspensão do contrato na quarta-feira e já começamos com a força-tarefa. E, secretário, é importante esclarecer à população, a Prefeitura, a Secretaria, tem alguma responsabilidade com essas questões de direitos trabalhistas da empresa? A gente faz a fiscalização, lembrando, chegamos ao governo há pouco mais de 6 meses, nós somos rigorosos quanto a isso, e aquilo que não era de nosso conhecimento, nós colocamos dentro do processo, e por isso houve a suspensão do contrato, né? O que nos dá a abertura, inclusive essa questão está junto ao Tribunal de Justiça para que isso seja resolvido da melhor forma. O Sindicato dos Trabalhadores também está envolvido para defender os interesses daqueles que ali estiveram presentes na greve. Então a Prefeitura sim tem um interesse nisso, porque, lembrando, isso é uma relação entre os trabalhadores e a empresa, mas afeta diretamente a prestação de serviços na nossa cidade, um serviço tão essencial, ainda mais agora, em época de pandemia, tendo em vista o volume de resíduos que são produzidos na nossa cidade. E, secretário, nós temos esse dado do volume diário de coleta de lixo e também gostaria de saber se teve algum local, alguma região em que foi mais difícil essa retomada da coleta com esse mutirão feito pela Secretaria? A terça-feira a gente pega os extremos, a Zona Norte e a Zona Sul, a nossa chamada área 1 que nós temos aqui na nossa planilha técnica. E realmente essa área foi afetada, nós na quarta-feira não conseguimos passar nela porque nós tínhamos o roteiro da quarta, então na quinta-feira a gente passou para recolher o de terça, recolheu grande parte, e no sábado que nós conseguimos colocar em dia a coleta. Então essas áreas ali, Serraria, Guarujá, Lami foi afetada na Zona Sul, São Geraldo na Zona Norte, então a gente não passou na terça, mas na quinta as equipes já estiveram lá e no sábado a gente colocou em dia fechando o ciclo da semana. Perfeito. Na última semana, a Prefeitura recebeu as propostas de empresas para contrato emergencial para ficarem responsáveis pelo serviço. Com a contratação dessa empresa, qual é a previsão de início? Já iniciou os trabalhos? E também gostaria que o senhor explicasse, por favor, como funciona o contrato emergencial. Ele prevê os mesmos serviços? Assim, então logo a suspensão aconteceu,
nós trabalhamos aí com a nossa equipe de licitações para abrir uma cotação eletrônica. Então, a gente abriu com prazo de 2 dias para que as empresas que tiverem interesse em prestar serviços para a cidade de Porto Alegre por 180 dias, por caráter emergencial, por conta da essencialidade e a emergência do serviço, pudessem apresentar as suas propostas. Então, aí nós abrimos aí, tem as colocadas, a gente faz a avaliação se elas atendem o critério técnico e também o valor, o preço, e a gente faz essa análise e assina o contrato. Então, após assinado o contrato, a empresa tem aí 24 horas para apresentar já um número de caminhões, depois outro em 36 e depois outros caminhões em 48 horas, atendendo a integralidade da necessidade do serviço. Perfeito. E, secretário, nesse meio tempo, são 180 dias, então, de contrato emergencial. A Prefeitura já está trabalhando para uma contratação efetiva. E se o senhor puder explicar também por que ela não pôde ser feita, porque é preciso mais tempo, foi preciso esse contrato emergencial? Nós temos em andamento aí uma licitação para 60 meses, em torno de 5 anos, que é a nossa contratação definitiva. Essa licitação ela está ocorrendo desde o final de 2020, tivemos aí algumas impugnações de outras empresas, outros interessados, ela parou na justiça, nós ganhamos e agora voltou, nós temos a previsão da abertura aí para o dia 12 de julho das propostas, mas lembrando que após a análise, se tudo ocorrer como esperado, a gente tem depois da assinatura do contrato 90 dias para a ordem de início. Então não seria imediato, então por isso a necessidade de um contrato emergencial, lembrando que esse contrato emergencial ele tem uma cláusula resolutiva, que nós, tendo celeridade e encaminhando a licitação definitiva, resolvendo ela, imediatamente esse contrato emergencial ele estará suspenso. Mas como a coleta, como a gente vê diariamente, que ela não pode ter interrupção, nós necessitamos fazer uma cotação eletrônica com caráter emergencial para o município. E falando dessa contratação em caráter emergencial, a população porto-alegrense, ela pode ficar tranquila que a partir agora da assinatura do contrato com essa nova empresa em caráter emergencial, os serviços voltam 100% sem nenhum déficit? Exatamente, essa é a ideia, a gente vai fiscalizar, claro que com o mutirão também, com a força-tarefa, a gente teve que rever algumas logísticas, eram pessoas novas aí fazendo esse tipo de trabalho, a nova empresa também vai passar por um curto período de adaptação, nós fiscalizaremos e o cidadão também é o melhor fiscal, a gente tem aí o canal 156, que a gente recebe demandas, inclusive a imprensa, o papel que vocês fazem é extremamente importante para nos alertar onde a coleta não passou, onde está com um pouco de déficit, e a gente vai ajustando, mas a ideia é sim, já logo no início aí a gente manter um serviço de excelência e que o cidadão de Porto Alegre merece. Perfeito. E para finalizarmos a nossa conversa, o senhor poderia destacar quais são essas questões que o senhor pontuou, que o cidadão pode informar, reivindicar a partir do 156? Nós temos o 156 do telefone, nós temos o aplicativo 156+, nós temos o site da Prefeitura. O cidadão pode colocar ali, caso a coleta não tenha passado no dia marcado, ele vai ali, nos sinaliza, abre um protocolo, isso cai direto para nossas equipes de operação, que fazem análise, enfim, e vão lá para a resolução do problema. Então, Nós tivemos uma pequena falha na conexão com o secretário, mas agradecemos então a participação do secretário que esclareceu agora com a nova contratação, com a contratação emergencial de uma empresa, deve normalizar em breve, assim que passar o período de adaptação, deve normalizar o serviço de coleta de lixo da capital. Então agradecemos a participação do secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipe Garcia. E agora mudamos de assunto porque amanhã, nas terças-feiras, sempre ocorrem as reuniões das comissões permanentes aqui do Legislativo. E quem nos traz as informações sobre a agenda das comissões é a equipe de reportagem. Confira. Olá, Kiane. Terça-feira é dia de comissões permanentes aqui no Legislativo. Nós vamos conferir agora os horários e as pautas que serão abordadas em cada reunião. Acompanhe comigo.
A Comissão de Saúde e Meio Ambiente se reúne para tratar sobre a situação dos agentes comunitários e de endemias, dos concursados e dos contratos do Serviço de Atenção Básica. A reunião ocorre a partir das 10 da manhã. A Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul promove uma audiência pública para apresentação e debate do Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025. A audiência está marcada para as 10 da manhã. A Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude também promove reunião nesta terça-feira para a apresentação do Plano de Gestão da SMED. A reunião está marcada para as 10 da manhã. A Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação se reúne nesta terça-feira para debater a auditoria da bilhetagem contratada pela Prefeitura e os desdobramentos no aumento da passagem, privatização da Carris e dívidas fiscais das empresas com o sistema. A reunião está marcada para as 10 da manhã. A Comissão de Constituição e Justiça também se reúne para discutir a relação entre moradores e empreendedores no bairro Moinhos. A reunião está marcada para as 10h30 da manhã. E, por fim, a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana irá debater sobre os táxis acessíveis na capital. A reunião terá início a partir das 2 da tarde. Todas as reuniões ocorrerão virtualmente na plataforma Zoom, com exceção da CCJ, que será em formato híbrido, com a participação de vereadores online e também de forma presencial no plenário Ana Terra. Os links de acesso para as reuniões estão disponíveis na agenda única do site do Legislativo. Então, essas serão as pautas que serão abordadas nas reuniões das comissões permanentes esta semana aqui no Legislativo. Volto ao estúdio com você, Kiane. Então essa foi a agenda das comissões de amanhã. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Agradeço a você, telespectador, pela sua audiência. Mais informações do Legislativo você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Até a próxima edição.